Então, graça e paz, especialmente para quem está chegando agora. Quem não me conhece, eu sou Walter Brandão e é uma alegria poder compartilhar mais uma vez algo que Deus tem colocado no meu coração. Como lemos lá em Provérbios 19:27, está escrito um conselho para nós, um alerta sobre não pararmos de aprender coisas novas. Um conselho que vem acompanhado de um alerta também. Um alerta que diz que devemos continuar aprendendo, não só porque isso aumenta o nosso acervo de conhecimento, mas também porque se pararmos de aprender, corremos o sério risco de até mesmo esquecer o que já sabemos, esquecer o que já aprendemos. Esse versículo é um dos meus preferidos. Não só porque ele é profundo, mas porque ele lembra de algo muito importante para nós. Nós simplesmente não sabemos de tudo. Há sempre muito a aprender nessa vida. E esse exercício de aprendizado contínuo tem então essa vantagem de manter vivo tudo o que já aprendemos antes. Esse versículo é um verdadeiro tesouro, é ou não é? Então, e esse versículo ele me faz lembrar uma história curiosa, que eu tive contato, que eu fiquei sabendo já há algum tempo. Você sabia que os povos antigos não conheciam a cor azul? Sério. Eles podiam conhecer sobre muitas coisas, sobre filosofia, sobre matemática, sobre astronomia, mas nunca aprenderam nada sobre a cor azul. Sério mesmo. O escritor russo Nietzsche, ele chamava os gregos de daltônicos por causa disso. Porque Platão, por exemplo, dizia que só existiam 4 cores: branco, preto, vermelho e brilhante, que a gente nem considera cor. Já Homero dizia que o mar tinha cor de vinho. Estranho, né? Sabe por que essa confusão? Estudos mostram que línguas antigas não tinham uma palavra para designar o azul. Ou seja, em grego, chinês, japonês, hebraico. Nessas civilizações, quando o pai ou a mãe de uma criança falavam sobre o céu, por exemplo, eles falavam sobre o amarelo, do sol, sobre o vermelho, do crepúsculo, mas nada de céu azul. Com isso, era natural que as crianças crescessem com um repertório de cores que eles tinham aprendido com seus pais. E era isso que essas crianças também transmitiam aos seus filhos e assim por diante. E é por isso que essas civilizações que a gente comentou jamais reconheceram a cor azul. Já parou para pensar nisso? Os seus filhos vão ver as cores que você ensinar para eles. Que cores você conhece? E eu não estou falando aqui das cores dos lápis da Faber-Castell, não. Estou falando de outro tipo de cor agora. Com que cores você pinta a sua vida? Sim, porque você é o artista da sua vida. Você cria o seu destino. Que cores você tem usado? Já parou para pensar que as cores mais belas do Evangelho também são passadas de geração para geração? Aí eu te pergunto, se depender de você, a próxima geração vai conhecer um Evangelho parecido com um retrato em preto e branco ou mais parecido com uma aquarela? Por isso o conselho de Provérbios 19:27 é tão importante para mim. Nós precisamos entender que há muito mais para ser conhecido do que aquilo que você já sabe. Isso sobre tudo na vida, mas principalmente sobre Deus e sobre o Evangelho. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É o que lemos em Romanos 11:33. A verdade é que você nunca vai ter visto por completo todas as cores do cristianismo. Essa variedade de cores do Evangelho, ela está aí, mas a gente nem sempre enxerga. Já ficou provado isso com a cor azul. Essa questão de por que os povos antigos não falavam nem escreviam sobre o azul era tão instigante que o inglês Isaac Newton ele fez um estudo só sobre isso, para descobrir se o azul sempre existiu ou se ele surgiu depois. Essa era uma dúvida que ele tinha. E aí ele fez uma análise qualitativa com base nas características físicas das cores. No caso, ele chegou ao comprimento de onda de cada cor. E aí ele tentava definir então quantas cores e quais cores sempre existiram. E foi só aí que ficou comprovado que a cor azul, assim como todas as outras, sempre existiu mesmo. Tomara que os seus filhos não fiquem surpresos ao descobrir outras cores com outras pessoas, as cores mais belas do cristianismo. Que eles possam aprender isso de você e não eventualmente de um especialista que ele encontrar pelo caminho, se é que ele vai encontrar. Já parou para pensar nisso? A beleza da vida cristã dos seus filhos depende de como você vê a vida cristã hoje. Podem existir lindas cores, mas se você não as conhecer e não as transmitir para os seus filhos, eles podem nunca descobrir nada sobre elas
e viver a vida toda sem desfrutar dessa beleza. Talvez você pense assim, Walter, mas isso aí é coisa do passado. Hoje todo mundo enxerga todas as cores e hoje todo mundo também conhece bem o Evangelho. Faz sentido pensar assim. Afinal, hoje o azul ele faz parte da nossa rotina. É impossível falar em cores e não pensar nele. O azul é a cor favorita de 45% das pessoas do mundo. Possui mais de 100 tons diferentes nomeados, além de ser associada a calma, simpatia, harmonia e felicidade. É a minha cor favorita também. Só que eu tenho uma novidade para você. Recentemente foi realizada uma experiência com uma tribo lá da Namíbia, que fala uma língua na qual não existe uma palavra para designar a cor azul, mas que tem muitas descrições para os diferentes tons de verde. Então, quando os pesquisadores mostraram um círculo com 11 quadradinhos verdes e um azul, essas pessoas não conseguiam enxergar a cor diferente, não conseguiam apontá-la. A cor azul simplesmente parecia não existir para eles, apesar de boa parte deles ter, por exemplo, a minha idade. Essa história me ensina que mesmo existindo um céu azul, flores azuis, olhos azuis, a falta de uma palavra para descrever essa cor torna praticamente impossível identificá-la como sendo algo diferente, seja para os antigos lá na Grécia, seja para as pessoas da nossa época agora. Essa questão não tem a ver com a capacidade adquirida ao longo dos séculos. A questão é muito mais simples do que você imagina. E para te explicar isso, eu preciso te contar como a gente passou a nomear a palavra azul e a identificar essa cor. Isso só aconteceu depois que aprendemos a manusear a cor azul. Primeiro, os egípcios descobriram uma pedra semi-preciosa que poderia ser pulverizada e chegar perto dessa nova tonalidade. Depois, os bárbaros descobriram uma planta cujo extrato poderia ser utilizado para tingir as roupas de azul. Você vai ver que no filme Coração Valente, você vai ver que essa era a cor dos rebeldes, dos bárbaros, ali na Revolução Escocesa, por exemplo. E é só depois, mais para frente, que os pintores conseguiram começar a usar tintas da cor azul, que ainda era muito cara. E isso fez algumas famílias ricas na Europa até irem à falência, porque elas queriam financiar obras com essa cor e ficava muito caro. É por isso que, inclusive, que o azul ficou relacionado com a realeza. Você já ouviu a expressão sangue azul, por exemplo? É por isso. E é por isso também que nas pinturas católicas, só Jesus e Maria têm um manto azul. Primeiro por conta do significado de realeza, né? Jesus e Maria. Segundo porque a tinta era muito cara mesmo. Então não dava para pintar todos os personagens com essa cor azul. E aí foi só com a popularização da cor e da palavra que todos nós passamos a conhecer a cor azul. Só quando podemos nos apropriar dessa cor. Isso significa que somente quando você se apropriar das mais belas cores do cristianismo é que elas serão realidade na sua vida. Até lá as pessoas podem falar dessas cores, você pode assistir pregações no YouTube sobre essas cores, mas você não vai enxergar essas cores. As mais belas cores do Evangelho, como perdão, amor, paz de espírito, humildade, elas só farão parte da sua paleta de cores quando você começar a pintar sua vida com elas. E é só depois de tê-las no seu estojo que você vai poder compartilhar essas cores com outras pessoas, com seus filhos um dia, por exemplo. A grande verdade é que a gente só se apropria daquilo que a gente consegue entender, daquilo que a gente consegue descrever, daquilo que a gente tem um acesso abundante. E lembre-se, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus tem um estoque ilimitado de cor azul para você pintar a sua vida com alegria. Lembra do Isaac Newton e da pesquisa dele que eu falei sobre o comprimento de onda das cores? Pois é, esse achado científico não só provou que o azul sempre existiu, desde sempre, e que os antigos só não viam porque não o manipulavam e por isso também não tinham uma palavra para ele. Esse estudo provou também que existe uma série de comprimentos de onda que nós simplesmente não conseguimos captar. Ou seja, tem uma variedade de cores no mundo que os nossos olhos não conseguem enxergar. No caso da nossa relação com Deus, também é assim. Nós só teremos acessado todas as cores do amor de Deus quando estivermos juntinho dele para toda a eternidade. Mas há cores que estão à nossa disposição hoje. E para vê-las, basta que você comece a pintar a sua vida com essas tonalidades.
hoje.